Olá pessoal, vamos falar aqui sobre problemas de decisão e complexidade. Na nossa última aula, né, também indicada aí, nós vimos um ponto importante, né, que as classes de funções que são computáveis por uma família de circuitos uniforme é aquela, né, que podem também ser computadas por uma máquina de Turing que tinha aquele conceito de algoritmo por trás, né, também, que significa que nós conseguimos encontrar um algoritmo específico para resolver esse problema. Na verdade, tem algo muito mais profundo por trás disso, que é como nós interpretamos esses problemas que podem ser resolvidos, né, facilmente, e aqueles que não podem ser resolvidos tão facilmente, né, e isso entra dentro da questão de complexidade computacional. Então, um problema, né, o mais importante de tudo, né, é que problemas complexos eles podem ser reformulados em termos de um problema de decisão, né? O problema de decisão é aquele em que você consegue transformar num problema, né, em que você consegue resolvê-lo só com perguntas com base em que as respostas são sim e não. Né? Então, por exemplo, se você quer uma indicação para ir para um determinado caminho, né, até chegar até um determinado ponto, você consegue transformar esse problema, né, em um número de questões da seguinte forma, de instruções, né, típicas, que são, você, por exemplo, consegue instruir, né, até robôs, né, para tomar, né, a direção da esquerda, direita, ou seguir na frente, de acordo com perguntas e respostas, né. Então, essa é exatamente o ponto que é um problema de decisão, é aquele que pode ser respondido, né, cujas respostas, né, são sim e não. Então, ele pode, né, ser através de decisão com relação a perguntas simples. O problema exatamente é esse, né? Resumindo o que nós vamos falar aqui hoje, é que nem todos os problemas você consegue resolver com um número aí de perguntas em que as respostas são sim e não, muito pequeno, né? Então, pode ser que você demore muito, né, para conseguir fazer isso. E, aliás, até para indicar o caminho, né, para um determinado ponto, se você sai de um ponto A para chegar num ponto B, pode demorar, né, você pode ter uma pessoa elaborar um conjunto de perguntas e respostas, né, aí, num número razoável, e o outro pode elaborar mais complexo. Então, quando falamos de algoritmo, né, significa que, tipicamente, nós encontramos a melhor forma, né, de resolver aquele problema com um conjunto de perguntas cujas respostas são sim e não, ou seja, nós transformamos esse problema num problema de decisão. Veja que isso é muito complexo, não significa que, por exemplo, né, não vá surgir uma outra pessoa com uma solução melhor, né? Então, tipicamente, nessa área de complexidade, dizemos que não existe um algoritmo até então, né, que seja melhor do que esse determinado algoritmo para resolver aquele problema, tá bem? Então, o número de perguntas é muito importante, como ele cresce também, né, e com o tamanho do nosso sistema. Nós vamos definir o que significa tamanho aqui. Então, voltando, né, em geral, em problemas complexos podem ser reformulados em termos de problema de decisão, né, ou seja, numa função que examina esse input e fornece uma resposta sim e não, que para a gente, né, nós vamos codificar em termos de bit, simplesmente, aí a gente já vê a vantagem, né, desses problemas de decisão, porque se é não, a gente, por exemplo, põe 0, né, e se é 1, a gente põe 1, portanto, então eles são respostas excludentes, que são justamente aquelas, né, que os bits podem fornecer, né, em termos de informação, eles fornecem essas duas possibilidades excludentes. Em outras palavras, nós conseguimos transformar um problema, né, ou uma pergunta, né, arbitrária, é aquele, né, numa função, né, que transforma aí um conjunto de n bits, né, 0 e 1, de possibilidades de entrada, a 0 e 1 possibilidades de saída, ou seja, sim e não, para cada, né, pergunta, tá bem? Seja o tamanho, né, n aí codificado de entrada. Então, F codifica a solução em termos de um problema de decisão, já viram que é muito parecido com o que nós falamos
na última aula em termos de elementos de circuito. Tá? Bom, exemplo, a gente pode pensar num problema simples, que é o problema de fatoração. Então, seja uma função f de x, y, né, e a gente diz que essa função vai ser se, né, e somente se o inteiro x tem um divisor, né, que seja menor do que esse valor y. Né? Então, ele divide, né, ele divide x, tá? E ele é menor do que y. E vai ser zero caso contrário, né, se ela não for menor. Então, se a gente consegue conhecer, né, essa função f de x, variando aí todos esses valores y que sejam menores do que x, né, a gente pode ordená-los, né, e de fato, né, a gente pode conseguir saber o menor fator, né, não trivial de x, né, tá bem? Então a gente consegue, não trivial significa que a gente, né, não é divisível por 1, né, é isso que a gente, né, quer dizer com não trivial. Então, o que significa, né, encontrar, né, esse problema de fatoração? A gente consegue convertê-lo, né, na verdade, num conjunto de perguntas cujas respostas são zero, né, tá bem? E 1 se a gente tem, né, dado um valor, determinado valor de y, tá bem? Bom, a dificuldade tipicamente aí da resolução desses problemas, né, é na quantificação dos recursos mínimos necessários, tá, para cada um deles, né, de acordo com o que a gente vai ver, bem? Então, para um problema de decisão, uma maneira da gente determinar, né, da gente dizer se é razoável a dificuldade aí, né, do tamanho do menor circuito que computa essa determinada função que você quer calcular, né, pode ser aí, né, quantificado em termos também do tempo necessário para essa computação. Então, temos duas possibilidades, uma é o tamanho e outra o tempo de computação. Então, duas definições surgem, né, com relação a isso. A primeira é chamada de profundidade do circuito. Então, é o número de intervalos de tempo necessários, assumindo que todas essas portas atuem em bits distintos, elas possam operar simultaneamente. Então, você, né, concatena todos esses, né, todos os bits ali, eles estão todos agrupados, você olha as operações que atuam naquele, né, naquela fase. Então, né, isso daí vai te dar a profundidade de circuitos, então é o número de, né, você tem portas, né, por intervalos de tempo. Uma outra definição é a largura do circuito, então você aí faz o contrário, você dá uma definição transversal no circuito, em que você, num determinado intervalo de tempo, você conta o número máximo, né, de portas que atuam nesse intervalo, né, de tempo. Tá bem? Então, totalmente possível. Então, a gente pode separar esses problemas de decisão em duas categorias, né, gerais, aí, tá? Só para começar. Então, aqueles problemas que são os problemas fáceis, né, e os problemas que são difíceis, a gente vai ver, né, o que significa a serem definidos aí como a família de circuitos se escala com o tamanho n. Então, um dado problema específico, o que nós fazemos? Nós analisamos o tamanho do circuito que resolve o problema e como se ele se escala com o número de bits de input, né? Se ele se escala de uma determinada maneira, a gente vai chamar de fácil, se ele se escalar de outra maneira, né, a gente chama de difícil, e nós vamos ver por que é difícil. Então, aqui a uniformidade da família de circuito é muito importante. Então, o que nós falamos na aula anterior é muito importante porque deve ser fácil, se nós conseguirmos, né, construir um circuito que tenha n bits de input, deve ser fácil construir um circuito de n mais 1 elementos, bits de input também. Tá bem? Bom, uma família de circuitos, ela é do tamanho polinomial, se o tamanho né, de Cn, lembra que aquele elemento Cn, né, cresce com n mais lentamente que uma determinada potência de n. Então, estamos associando com a construção de circuito por conta da profundidade ou largura, né, desse circuito, tá? Então, se o tamanho, né, dessa família, tá, dos elementos dessa família, ele for menor ou igual a um polinômio de n para qualquer valor n, ou seja, para qualquer número de bits. Então, definição,
primeira definição da classe de problemas, são chamados de problemas P, que são aqueles que são resolvidos por via um problema de decisão, né, que são solúveis por uma família de circuitos de tamanho polinomial, ou seja, desses que crescem, né, cujo tamanho de elementos de circuito ele cresce no máximo, né, polinomialmente com n, tá? Então isso é muito importante. Polinomial é relativamente simples, né? O que não é polinomial, obviamente, vai ser aí o que é mais difícil, tá? Então, observa, né, uma coisa que a gente tem que observar, que infelizmente, né, para nós, a maioria das possibilidades de transformação desses n bits de entrada ao resultado 0 e 1 de saída, não cresce polinomialmente, tá? E isso vem justamente do fato de que nós temos o quê? 2 elevado a 2 a n possibilidades de saída, né? Então, dependendo da construção que você tem dessa função, é fácil, né, mostrar que isso não vai, né, crescer aí facilmente, né? Você não vai resolver esse problema de forma polinomial. Então, a maioria, não, para essa maioria, veja só, para essa maioria de problemas que você não tem, né, em P, o output é essencialmente aleatório, ou seja, você tem uma possibilidade de zeros e uns, né, de forma aleatória, que significa que não tem melhor maneira de computar a função, né, que faz essa transformação, do que consultar uma tabela que contém todos os valores de f de x dado, né, o seu x, né, tá bem, de entrada. Então, o problema, né, como nós falamos, né, é exatamente esse. O problema é que existem 2 elevado a n bits de input e, portanto, aí 2 elevado a 2 a n possíveis outputs. Então, o output tem um tamanho exponencial e essa tabela de valores requer, né, um circuito de tamanho exponencial. No circuito de tamanho exponencial, né, se você não acredita que exponencial de 2 elevado a n cresce muito rápido, bota aí rapidamente, né, um número de bits, né? Bota, por exemplo, quando você acha, a gente pode pensar para números pequenos que o elemento do circuito só dobra, né? Mas começa a elevar n a 10, por exemplo, e depois n a 11, né? Você vai ver que esse problema realmente, o problema de se escalar exponencialmente, ele leva a números grandes rapidamente, tá? Então, esse é um problema, né, para a gente conseguir resolver. Então, o que significa? Significa que aqui a gente não consegue transformar esse problema num problema de decisão, né? Eu tenho que fazer um número que cresce exponencialmente, né, o número de perguntas que eu tenho que fazer, né? Então, isso é muito ruim, né? Porque, tipicamente, a gente quer saber sair de um ponto A para chegar a um ponto B, né, do problema, num tempo rápido. Não adianta você demorar, né, um tempo comparável, por exemplo, ao tempo, né, do universo. Isso não vai resolver nada para a gente. A gente quer algo que seja, né, simples. Então, por isso a busca de algoritmos, né, busca métodos de resolver esses problemas de forma, né, eficiente, ou seja, que seja tipicamente aí, polinomial. Então, existem alguns problemas, né, de decisão especiais, que são aqueles que são difíceis de calcular, né? Então, são problemas que crescem exponencialmente, né, com o número de bits de input, mas, por outro lado, de forma reversa, eles são fáceis de serem checados, né? A gente tem uma variedade de problemas que são fáceis de serem checados, né, em comparação com como ele pode ser obtido. Então, por exemplo, né, nesse exemplo 1, imagina que você tem 2 valores, x e y, né, tal que o x é menor que y, né, e é difícil você provar que x tem um fator menor do que y. Tá? Então, é difícil, tá? Você tem que elaborar isso. Mas se alguém te fornecer um número z, né, então olha só que interessante, vou te dar um número z, né, que é menor do que y, e ele divide x, é fácil você checar, né, se esse z de fato, né, é um fator de x imediato. Tá? Então, esse é um problema típico. Existe um outro problema bastante, né, conhecido, que é fácil da gente visualizar. Por exemplo, né, o Sudoku, que é um jogo interessante,
em que você tem que colocar números, né, específicos nesses quadrados vazios, de tal forma que você tenha aí um número, né, de elementos, um número, né, nas colunas de cada quadrado forme um número específico, né, e do quadrado inteiro também, né? Então, a solução desse problema é difícil, né? Se você somar, né, todos eles, você vai ver, né, que isso vai te dar exatamente, né, o mesmo número em todos os elementos aí da coluna, né, seja, por exemplo, vamos olhar aqui, né, aqui eu tenho, né, se você soma, eu tenho 12, né, aqui eu tenho 12, aqui eu tenho 12 também, né, e se você soma todos os elementos aqui, você, no fim das contas, tem os mesmos elementos aqui, mas, né, você checar que tem 12 é fácil, mas vai construir, né? Você vai começar a colocar números e você, às vezes, dá certo, às vezes não, então você começa, né, a ter uma dificuldade. É óbvio que existe algum algoritmo, né, que pode te permitir resolver esse problema aí de uma maneira mais tentativa, né, de buscar eficiente. Mas o que eu estou querendo dizer é que é um problema tipicamente difícil de você resolver, tá? Aqui, mas é fácil de checar. Então, isso que é importante, tá? Então, existem, né, situações que, tipicamente, nós falamos aqui até agora, né, de circuitos determinísticos, mas, na verdade, existem situações que são necessárias, né, você ter circuitos que são chamados circuitos não determinísticos, tá? Então, a gente precisa aí de uma introdução a respeito desses circuitos determinísticos. Então, eu vou chamar de circuito não determinístico um circuito CNN-TIL de XNYM, que está associado a um circuito aí, né, CN, né, de XAN, ou seja, aquele circuito que é determinístico, com a seguinte propriedade, né, ele vai ser né, CN vai ser se e somente se esse meu circuito probabilístico, né, ou não determinístico, também der para qualquer valor YM, ou para qualquer, não, para algum valor YM específico, tá? Então, veja só, se eu tenho XAN, isso me representa N bits, YM representa M bits. Então, dado um determinado, né, XAN, né, podemos utilizar esse circuito não determinísticos para verificar, né, se de fato, essa função, né, esse circuito determinístico é igual a 1, se nós tivermos posse desse YM correto, tá bem? Então, o que a gente usa? Usa o truque aí do circuito não determinístico para determinar, né, o que o circuito determinístico, né, ele deu o valor verdadeiro lá que nós queríamos, tá bem? Bom, existem aí esses problemas que são os problemas não determinísticos polinomiais, né, que são problemas de decisão, e aí que é a ideia, né, de você ter problemas que são difíceis de serem resolvidos, mas são, né, fáceis de serem checados. Então, o problema NP é uma classe de problema muito importante, que são problemas de decisão que admitem, né, essa família de circuitos não determinísticos de tamanho polinomial, tá? Então, o que nós dizemos? Que se um problema pertence a NP, não há garantia de que ele seja fácil, essa que é a verdade, mas, né, sabemos que se tiver uma solução, ela é fácil de ser checada, tá? Se a gente tiver os procedimentos corretos. Então, há uma determinação de que, tipicamente, né, P está contido aí em NP de alguma forma, porque a gente pode ter problemas que são, né, facilmente resolvidos e, obviamente, facilmente checados também, né? Mas, então, NP a gente não tem nenhuma garantia. Existe uma conjectura fundamental da teoria de complexidade de que P não seja igual a NP, né? Então, isso vocês vão ver na forma de P, às vezes igual a NP, P diferente de NP, que significa, né, que, por que ele existe, né? Porque, tipicamente, quando você não consegue resolver um problema de forma polinomial, não significa que você não pode, em algum determinado momento, alguém encontrar
né, um algoritmo que resolva aquele problema de forma polinomial, né? Então, em teoria de complexidade, muitas vezes é assim, né, que se classifica. Então, pelo menos até agora, não tem, né, um algoritmo que resolva esse problema de forma polinomial. Então, né, o que vai acontecer, né? Existe tipicamente mesmo problemas que independentemente de que alguém, essa conjectura diz isso, independente aí, né, da evolução, né, que as pessoas tentarem descobrir, nunca ninguém vai, né, conseguir resolver, né, esse problema facilmente, ou seja, existem problemas de decisão que, embora sejam fáceis de serem checados, eles são bastante difíceis de serem resolvidos, tá? Então, essa conjectura. Vamos voltar, então, já que nós falamos de circuitos não determinísticos, vamos falar o que é esse computador probabilístico, que calcula esse problema, né, esse conjunto de elementos de circuito, que calcula um determinado problema de forma não determinística. Então, um problema de decisão que é implementado por um computador probabilístico, ele vai ter, né, como resultado uma distribuição de probabilidades de output. Então, você tem uma sequência de possíveis valores que aparecem, né, cada um associado a uma determinada probabilidade de ter ocorrido, né, assim, já que é probabilístico. Então, se essa probabilidade de obter uma determinada solução, que a solução correta for mais do que 50%, né, ou seja, P maior ou igual a meio mais um delta, onde delta é um valor positivo para qualquer possível input, então essa máquina probabilística é útil, né, porque ela está te dando uma chance de te resultar, né, nesse resultado correto que seja maior do que 50%. 50% é a pior coisa possível, né, porque tipicamente a gente nem sabe, né, se ele está dando errado. No caso aí, né, se essa probabilidade de te dar uma informação, solução não correta, com uma probabilidade menor ou igual a 50%, é sempre ruim, né? Porque a gente está com uma máquina que erra muito, né? Em termos probabilísticos. Então, tipicamente, a gente quer que ela acerte na maioria das vezes. E como que a gente faz isso com essa máquina probabilística? A gente roda esse mesmo problema várias vezes, ou tipicamente faz ele paralelamente, e obtemos a solução correta pela maioria da ocorrência, né? É isso que a gente faz, tá? Então, se ele te dá, por exemplo, numa rodada um determinado valor, numa rodada outro valor, outra repete, você vai ver que por votação de resultados, né, você consegue determinar qual que é o correto. E assim, né, que funcionam muitos computadores, né, que são denominados computadores probabilísticos, tá bem? Então, se um problema aí admite uma família de circuitos probabilísticos de tamanho polinomial, ele fornece uma resposta correta com probabilidade de 50% mais delta, onde esse delta é positivo, ou seja, um número maior do que 50% garantido, né? Tá bem? Para qualquer input. Então, dizemos que o problema pertence, então, nessa situação, se esse problema pode ser resolvido dessa forma, né? Ao que é chamado de classe de problemas, né, BPP. O que significa isso? É chamado de Bounded Error Probabilistic Polynomial Time, ou simplesmente esse problema é BPP, porque, né, você consegue, né, resolver, né, um circuito que tenha tamanho polinomial, tá bem? Então, esse BPP, né, é uma classe de problemas, né, probabilísticos aí que são importantes para nós. Um fato interessante, né, que tipicamente, apesar de você ter alguns problemas que sejam P, né, ou seja, aqueles fáceis, né, que são resolvidos no tempo polinomial determinístico mesmo, né, e portanto, né, essa classe BPP é mais geral, o P está contido em BPP, e também que P, né, esteja contido em NP, como a gente acabou de falar, não é muito claro, né, na verdade, se esses problemas BPP, na verdade, estão contidos aí naqueles problemas NP, né, isso é uma pergunta, né, que se faz, isso não tem uma solução, né, pelo menos não, né, até onde
eu saiba, né? Existe uma coisa interessante, né? Isso é o elemento, é o fundamental aqui do nosso curso, que é uma nova classe de complexidade que é chamada de Bounded Error Probabilistic Polynomial Time on a Quantum Circuit, ou simplesmente BQP, que significa que são problemas que, apesar de não poderem ser resolvidos, né, num tempo polinomial, né, mesmo num computador, né, num computador clássico, eles podem ser resolvidos, tá, num computador quântico. E isso é muito interessante, tá, porque significa que se você tiver um computador que codifica a informação da forma como que nós vamos falar, né, nós falamos brevemente na introdução, mas nós vamos falar em breve sobre esse tipo de elemento, ele vai ser uma classe mais geral. Se a gente consegue codificar em termos de bits quânticos ou qubits, né, nós vamos, né, ter uma classe mais gerais. Tá? Isso é uma conjectura que determinados problemas estão contidos nessa classe mais geral, né? Não há uma estrutura assim tão bem formada como eu estou falando aqui, mas é algo interessante, mais ou menos compreendido, né, de que um computador quântico não significa que ele, se eu tiver um computador quântico agora, ele vai resolver todos os problemas, né, existentes mais rápido do que um computador clássico, principalmente pelas capacidades dos computadores quânticos atuais. Mas, para determinados problemas, eu consigo pegar, né, um problema de decisão que é difícil de ser resolvido e consigo ter um algoritmo que só é possível ser implementado no computador quântico e que permite a solução desse problema num tempo polinomial e, portanto, muito mais eficiente do que qualquer computador clássico. Esse é o poder, né, da computação quântica. Okay? Bom, por hoje é só. Acho que, espero que vocês tenham entendido, né, essa introdução breve sobre a complexidade computacional e até a aula que vem. Tchau.